Boa tarde, pessoal, tudo bem? Peço logo antes, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante neste meu trabalho, lendo livros para o público. Porque sempre tem aquela pessoa que tem preguiça de ler um livro. Eu sei muito bem como é que é isso, porque eu também já tive. Bom, como eu venho dizendo em quase todos os vídeos, o livro que eu estou lendo é Mona Lisa Overdrive, de William Gibson. Sem enrolação, vamos dar continuidade a esta bagaça. Um exame médico, disse Gerald. Não vai doer. Ele a tinha contra a janela, acima da toalha. Suas escápulas pressionavam o vidro frio. Querem contratá-la e vão lhe pagar muito bem. Precisam se certificar de que você está com boa saúde. A luz bateu em seu olho esquerdo. Ela tomou algum estimulante. Disse a Prior, num tom de voz diferente. Tente não piscar, Mona. A luz passou para o seu olho direito. O que é isto, Mona? Quanto você tomou? Whis, desviando-se da luz. Pegou-a pelo queixo com seus dedos frios e realinhou a cabeça dela. Quanto? Um cristal. A luz se apagou. Sua face lisa estava muito próxima, os óculos de proteção cheios de lentes e fendas. Pequenas cavidades de malha metálica preta. Não há como julgar a pureza, disse ele. É, realmente pura, disse ela, e deu uma risadinha. Gerald soltou o queixo dela e sorriu. Isso não será um problema, disse ele. Você poderia abrir a boca, por favor? A boca? Quero ver seus dentes. Ela olhou para Prior. Deu com sorte nesta, disse Gerald para Prior, quando ligou a luz para olhar sua boca. Condições muito boas e próximas da configuração alvo. Amálgamas, obturações. Sabíamos que poderíamos contar com você, Gerald. Gerald tirou os óculos e olhou para Prior. Voltou à análise preta e guardou os óculos. Teve sorte com os olhos também. Muito próximos. Basta mudar o matiz. Tirou o envelope metálico de valise e abriu, colocando a luva cirúrgica na mão direita. Tire a toalha, Mona. Fique à vontade. Ela olhou para Prior e para Gerald. Vocês querem ver meus papéis? Os exames de sangue e tudo o resto? Não, disse Gerald. Está tudo bem. Ela olhou para a janela, esperando ver o carneiro. Mas ele tinha desaparecido e o céu parecia bem mais escuro. Tirou a toalha, deixando-a sair sobre o chão. Depois se deitou, virado para cima, na cama bege. Não era muito diferente daquilo que ela fazia por dinheiro. Nem mesmo levava tanto tempo. Sentada no banheiro com a frasqueira aberta sobre os joelhos, esmagando outro cristal, decidiu que tinha o direito de estar furiosa. Primeiro, Ed cai fora sem ela. Depois, Viu aparece com um médico esquisitão. Então diz que Ed está dormindo em outro quarto, lá na Flórida. Ela bem que poderia aproveitar um tempo sem Ed, mas ali era diferente. Não queria estar ali sozinha e tinha ficado com medo de pedir uma chave para o Prior. O sacana tinha uma, contudo, então podia entrar a qualquer hora com seus amigos horripilantes. Que tipo de acordo era aquele? E o lance com a capa de chuva de plástico. Aquilo também a deixava puta da vida. Uma merda de uma capa de chuva de plástico descartável? Amassou o pó de whiz entre as grades de nylon, socando cuidadosamente no inalador. Expirou profundamente, colocou o bocal em seus lábios e disparou. A nuvem de poeira amarela envolveu as membranas de sua garganta. Provavelmente deve ter chegado um pouco até os pulmões. Tinha ouvido dizer que aquilo fazia mal. Não tinha planejado nada quando foi ao banheiro tomar a dose, mas, assim que a parte de trás do pescoço começou a formigar, ficou pensando sobre as ruas ao redor do hotel, sobre o que tinha visto no caminho até ali. Havia clubes, bares, lojas com roupas nas vitrines. Música séria ótima agora. Isso é uma multidão. O jeito como é possível enlouquecer no meio de uma multidão
esquecesse de si mesmo, apenas estar lá, a porta não estava trancada. Ela sabia. Já tinha testado. Iria se trancar atrás dela, contudo, e não tinha uma chave. Mas estava hospedada, então Prio provavelmente tinha registrado seu nome na recepção. Pensou em descer e pedir uma chave à mulher do balcão, porém se sentia mal com a ideia. Conhecia esse pessoal de uniforme atrás dos balcões, e o jeito que tem de olhar as pessoas, não. Decidiu a melhor coisa era ficar no quarto e colocar no Steam os novos da Engine. 10 minutos depois, ela estava a caminho de uma porta lateral, distante do vestíbulo principal. O Whis cantando em sua cabeça. Estava chuviscando lá fora. Talvez fosse condensação do domo. Tinha vestido a capa branca para ir até o vestíbulo, pensando que, no final das contas, talvez Prio soubesse o que estava fazendo, e agora estava feliz por estar com ela. Pegou umas folhas de fax em uma lixeira e segurou sobre a cabeça para manter seu cabelo seco. Não estava tão frio quanto antes, o que era outra coisa boa. Nenhuma de suas roupas novas era o que alguém chamaria de quentes. Olhando para cima e para baixo, na avenida, decidindo qual caminho tomar, viu meia dúzia de fachadas de hotel, praticamente idênticas. Uma fila de tripsitáxis, o brilho de pequenas lojas difuso pela chuva. E pessoas, muitas delas, como no centro de Cleverland. Mas todos bem vestidos, e todos se movendo como se estivessem no controle de tudo. Todos com algum lugar para ir. Apenas siga o movimento, pensou, Whis dando-lhe uma segunda onda que a levou para a correnteza de pessoas bonitas, sem ter que pensar sobre isso. Batendo os calcanhares em seus sapatos novos, segurando o fax sobre sua cabeça até que percebeu, mais sorte, que a chuva havia parado. Ela não teria se importado em dar uma olhadinha nas vitrines, enquanto a multidão passava por ela. Mas o fluxo lhe dava prazer e ninguém mais estava parando. Contentou-se com relances de cada vitrine. As roupas eram como as roupas num Steam, e algumas delas tinham estilos que nunca havia visto antes. Eu deveria ter estado aqui, pensou. Deveria ter estado aqui este tempo todo. Não numa criação de bagres, não em Cleverland, não na Flórida. É um lugar real. Qualquer um pode chegar aqui. Você não tem que chegar aqui por meio de um Steam. O fato era que ela nunca tinha visto esta parte em um Steam. A parte das pessoas comuns. Esta não era parte de uma estrela como Angie. Angie estaria longe, em castelos altos com outras estrelas de Steam. Não aqui embaixo. Mas Deus, como era bonito. A noite tão brilhante. A multidão se agitando ao redor dela. Diante de todas as coisas boas que você teria se ao menos tivesse sorte. Ed não gostava daquilo. De qualquer modo, ele sempre dizia como era uma merda. Muito movimento. Aluguel muito alto. Muita polícia. Competição demais. Não que ele tivesse hesitado sequer 2 segundos quando Prio fez a proposta. Lembrou. E, de qualquer maneira, ela tinha suas próprias ideias sobre por que Ed falava tão mal daquele lugar. Foi aqui que ele estragou tudo. Pensou. Fez alguma merda bem grande. Deu uma de Wilson. Ou ele não queria se lembrar disso. Ou haveria pessoas que, certamente, o lembrariam, se voltasse. Estava presente no jeito irritado com que falava daquele lugar. Do mesmo jeito com que falaria de qualquer um que dissesse que suas armações não dariam certo. O novo colega, tão esperto na primeira noite, era apenas um bobalhão na noite seguinte, estúpido, sem visão. Passando por uma grande loja, exibindo um equipamento de Steam fantástico na vitrine. Tudo preto e fino, apresentado por um maravilhoso holograma de Angie, que observava todos os passantes com seu sorriso meio triste. Rainha da noite,
Isso aí. O rio de pessoas correu para um tipo de praça em círculo. Um lugar onde 4 ruas se encontravam e rodeavam uma fonte. E por que Mona não estava realmente indo para nenhum lugar específico? Foi parar lá, pois as pessoas ao seu redor se dispersaram em direções diferentes, sem parar. Bem, havia pessoas no círculo também, algumas delas sentadas no concreto, com rachaduras que margeava a fonte. Havia uma estátua no centro, mármore, desgastada e lisa. Era um bebê montado num peixe, um golfinho. Parecia que a boca do golfinho espirraria água se o chafariz estivesse funcionando, mas não estava. Sobre as cabeças das pessoas sentadas, conseguia ver papel de fax enrugado e encharcado e copos de isopor branco na água. Depois pareceu que a multidão se fundiu atrás dela. Uma parede curvada de corpos em movimento e os 3 que estavam à sua frente, à beira da fonte, saltaram com uma gravura. Uma garota gorda com cabelo pintado de preto, a boca entreaberta, como se fosse sempre assim. Os seios saltando para fora de um corsolete de borracha vermelha. Uma loira com um rosto comprido e um traço azul fino de batom. A mão como a garra de um pássaro segurando um cigarro. Um homem com braços recobertos de óleo expostos ao frio. Músculos enxertados, protuberantes como rocha debaixo de bronzeado sintético e tatuagens de prisão. Ei, sua vagabunda! Gritou a garota gorda, meio que se divertindo. Você não acha que vai farturar umzinho neste pedaço, não é? A loura olhou para Mona com seus olhos cansados e deu um sorriso murcho para ela. Um sorriso do tipo, não é culpa minha. Depois olhou para o outro lado. O cafetão pulou de seu lugar como alguma coisa impulsionada por molas. Mas Mona já estava se movendo, tendo entendido a expressão da loira. O homem pegou-a pelo braço, mas a costura da capa de chuva cedeu e ela se acotovelou de volta para dentro da multidão. O Whis tomou o controle e a próxima coisa de que se deu conta foi de que estava a cerca de um quarteirão dali, apoiada em um poste de metal, tossindo e hiperventilando. Àquela altura, o Whis tinha virado do avesso, como fazia às vezes, e tudo era horrível. Os rostos na multidão pareciam tensos e famintos, como se todos tivessem suas tarefas pessoais desesperadas para dar conta e a luz das vitrines das lojas era fria e maligna. E todas as coisas, atrás do vidro, estavam lá apenas para dizer a ela que não poderia tê-las. Havia uma voz em algum lugar, uma voz de criança brava, juntando obscenidades numa infindável corrente sem propósito. Quando se deu conta de quem era, parou com isso. Seu braço esquerdo estava frio. Olhou para baixo e viu que a manga tinha desaparecido. A costura lateral aberta até a cintura. Tirou o casaco e enrolou-o sobre os ombros com uma capa. Talvez isso a tornasse mais difícil de notar. Apoiou suas costas contra o poste enquanto o Whis rolava por cima dela numa onda de adrenalina tardia. Seus joelhos começaram a ceder e pensou que iria desmaiar. Mas então Whis fez uma das suas e ela estava agachada na luz do pôr do sol de verão no pátio do velho. A terra cinzenta e arenosa, riscada, com as linhas de um jogo que a tinha entretido. Mas agora estava apenas acordada lá, largada, olhando para além dos volumosos tanques, para onde vagalumes pulsavam, num arbusto de amoras sobre um velho chassis retorcido. Atrás dela havia luz vinda da casa e podia sentir o cheiro do pão de milho sendo assado e do café que ele fervia e requentava várias vezes lá dentro. Até que uma colher
pudesse ser sustentada dentro dele, dizia ele, e ele estaria lá lendo um de seus livros. Folhas marrons, quebradiças, nunca uma página com um canto. Ele os mantinha em sacos de plástico esgarchados e, às vezes, se transformavam em pó em suas mãos. Mas, se encontrasse alguma coisa que queria guardar, tirava uma copiadora de bolso da gaveta, encaixava as pilhas e passava na página. Ela gostava de ver as cópias saírem, novinhas, com seu cheiro especial que sumia com o tempo. Mas ele nunca deixava usar a copiadora. Às vezes ele lia em voz alta, uma certa excitação na voz, como alguém tentando tocar um instrumento depois de um longo tempo sem praticar. Não eram histórias o que ele lia, não do tipo que tinha um final ou uma piada. Eram como janelas para algo muito estranho. Ele nunca tentava explicar nada daquilo. Provavelmente nem ele entendia. Talvez ninguém entendesse. Então a rua voltou, dura e brilhante. Ela esfregou os olhos e tossiu. Bom, e é isso. E finaliza a página. Bom, espero que vocês fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e bye bye.